Ei pessoal, tudo bem? Então, nossa prova tá chegando. Eu vou fazer esse vídeo para a gente ter uma revisão do que a gente já viu para a prova e também sobre algumas matérias novas que vão cair na nossa prova e que nós optamos, por uma videoaula por causa das chuvas que estavam acontecendo aqui em Belo Horizonte. Então, vamos começar. Nós estudamos, logo depois da primeira prova, eu passei para vocês aquele quadrinho que eu extraí do livro do Hugo Nigro Mazzilli com a diferenciação entre direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Então, nós vimos a diferença, do difuso para coletivo em sentido estrito e individual homogêneo, tendo em vista o seu objeto, causa de pedir, sua origem. Então, a gente fez essa diferenciação, essa matéria a gente já viu. Depois, nós vimos também, a gente foi acompanhando a Lei de Ação Civil Pública, que é a Lei 7347 de 85. Nós estudamos os objetos possíveis, para uma lei de ação civil pública. Nós vimos os legitimados. Então, nós vimos que o Ministério Público está lá no inciso 1º do artigo 5º, ele é o principal legitimado, porque membros do Ministério Público tiveram iniciativa, e a necessidade de criarem uma lei que tutelasse o meio ambiente, bens coletivos. Então, tá lá como primeiro legitimado o Ministério Público, mas nós temos também como legitimados ativos a Defensoria Pública, os entes da Federação, União, Estados, Distrito Federal, Município. Nós temos também as autarquias, fundações, sociedades de economia mista. À medida que eu for falando para vocês, eu vou colocar na tela o texto da lei aqui, tá bom? Eu vou acompanhar o texto da lei aqui pelo computador. A gente parou então nos legitimados. E a gente também sabe que as associações podem ajuizar uma ação civil pública desde que preencham 2 requisitos: a pré-constituição há pelo menos 1 ano, regular, ela tem que estar regularmente constituída, e que ela tenha pertinência temática, ou seja, as finalidades institucionais daquela associação precisam ter a ver com o objeto da ação civil pública que aquela associação está ajuizando. Então, se uma associação quer ajuizar uma ação civil pública com relação a direitos dos índios Krenak do leste de Minas, ela precisa ter, dentre as suas finalidades institucionais, a defesa dos direitos indígenas, por exemplo. Então, pertinência temática é porque o tema tem que ser pertinente. Nós também conseguimos aqui extrair da lei, a gente viu isso, que o requisito da pré-constituição pode ser dispensado pelo juiz em alguns casos. Então, vamos acompanhar o texto da lei. Isso está no parágrafo 4º da Lei de Ação Civil Pública, que fala o seguinte: o requisito da pré-constituição pode ser dispensado pelo juiz quando haja manifesto interesse social, a primeira coisa, evidenciado pela dimensão ou característica do dano ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. Ok? Então, a gente tem essas hipóteses de dispensa do requisito de pré-constituição há pelo menos 1 ano. O juiz, analisando o caso concreto, pode tomar essa decisão. Depois, a gente passou para o litisconsórcio. Então, nós vimos que é possível, dentre os legitimados
para ajuizamento da ação civil pública o litisconsórcio entre eles. Então, 2 dos legitimados podem, por exemplo, ajuizar uma ação civil pública juntos. Esse litisconsórcio ele pode ser inicial, ou seja, eles estão ajuizando a ação civil pública juntos desde o início, ou ele pode ser ulterior ou posterior. Então, a Defensoria Pública, por exemplo, ajuiza uma ação civil pública e depois uma associação que preenche esses requisitos legais, que tem interesse na discussão do objeto da ação, ela entre como litisconsorte. E a gente viu também a diferença entre litisconsórcio e assistência litisconsorcial, né? Que o litisconsórcio, para ser chamado assim, quando ele for litisconsórcio posterior, a pessoa que está ingressando na ação, ela vai pedir alguma mudança naquela petição inicial. Então, vai pedir ali o adequamento da petição. E a gente tem assistência litisconsorcial, que é quando a segunda pessoa entra lá no polo ativo da ação, mas ela não pede aditamento nenhum da inicial. É possível também o litisconsórcio entre ministérios públicos, para somar forças, né, para colaborar para que o processo seja mais eficaz, mais célere. Então, o Ministério Público Federal, por exemplo, pode somar forças com o Ministério Público Estadual e juntos, em litisconsórcio, ajuizarem uma ação civil pública, ok? No caso de desistência infundada da ação civil pública, qualquer outro legitimado pode dar continuidade ao andamento daquela ação. E isso está no parágrafo 3º do artigo 5º. Então, está escrito assim: em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa. Então, é possível, ok? Essa quebra do requisito da pré-constituição pelo juiz está lá no parágrafo 4º do artigo 5º. E o litisconsórcio entre ministérios públicos está no parágrafo 5º do artigo 5º da Lei de Ação Civil Pública. Em seguida, é interessante a gente falar um pouquinho sobre o inquérito civil. Então, qualquer pessoa pode, isso está no artigo 6º da Lei 7347. Então, qualquer pessoa pode ir até o promotor de justiça e dar notícia, mostrar as provas, né? Avisar sobre algum ato ilícito que configure uma lesão a bens coletivos. Então, as pessoas têm essa faculdade, porque na lei está escrito que qualquer pessoa poderá. Mas quando se trata de servidor público, eles têm o dever, porque a lei fala, o servidor público deverá. Não estou achando aqui agora não, mas está aí na tela para vocês. Achei lá. Qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá provocar a iniciativa do Ministério Público, ministrando-lhe informações sobre fatos que constituam objeto da ação civil, indicando-lhe os elementos de convicção. Então, as pessoas podem colaborar com o Ministério Público para iniciar uma investigação ou então a própria ação mesmo com relação a algum fato que configure uma lesão a direitos coletivos em sentido amplo. E eu tenho até um vídeo já gravado sobre o inquérito civil. O inquérito civil, ele é interessante estudar junto com a Lei de Ação Civil Pública. É interessante estudar também a Resolução 23 de 2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, porque essa resolução ela traz normas
gerais e importantes com relação ao inquérito civil e cai na prova, tá? Aqui na Lei 7347 fala que os juízes também, né, no exercício das suas funções, se tiverem notícia durante o processo de algo que configura ou que possa configurar uma lesão coletiva, eles vão tirar cópia daquelas peças e encaminhar para o Ministério Público tomar as providências necessárias, certo? E aí, o artigo 8º da Lei 7347 de 85 vai falar sobre as provas para instruir a petição inicial da ação civil pública. O Ministério Público, então fala assim no parágrafo 1º do artigo 8º, o Ministério Público poderá instaurar sob sua presidência inquérito civil ou requisitar de qualquer organismo público ou particular certidões, informações, exames ou perícias no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 dias úteis. Então, o Ministério Público, e apenas ele, tem essa possibilidade de investigar através de um inquérito civil. A gente tem um videozinho específico sobre isso, então não vou perder muito tempo falando nesse vídeo atual sobre o inquérito civil não, tá? É importante vocês se atentarem, né, que em caso de sigilo, questão de segurança pública, alguma informação pode ser negada e nessa hipótese a ação ela pode ser ajuizada sem esses documentos e aí o juiz, se for o caso, vai fazer a requisição necessária, ok? A gente viu também que no caso de condenação em dinheiro, esse dinheiro ele vai para um fundo e não para o bolso das pessoas lesadas especificamente. Esse dinheiro que foi pago numa ação coletiva, né, numa indenização. Então, isso está no artigo 13 da Lei de Ação Civil Pública. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um conselho federal ou por conselhos estaduais, de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados. Então, esse dinheiro ele vai ser utilizado para reconstituir os bens que foram lesados com aquele ato ilícito. A sentença numa ação civil pública, ela faz coisa julgada erga omnes. E o que significa isso? Que ela atinge, vincula a todos, contra todos. Só que a gente tem uma coisinha estranha aqui no meio do artigo que fala sobre os efeitos da sentença na Lei de Ação Civil Pública, que é o artigo 16, que fala o seguinte: a sentença civil fará coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator. Esquisito, né? Isso é uma tentativa de limitar o alcance da sentença, exceto se o pedido for julgado insuficiente por improcedência de provas. Nessa hipótese, qualquer outro legitimado, ele vai poder ajuizar uma ação civil pública com um fundamento idêntico, apresentando as novas provas, ok?